Bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. No episódio de hoje, eu tinha me planejado para falar sobre algumas afirmações sobre prosperidade. Só que, não sei, as coisas acontecem e a gente tem que seguir o nosso coração, a nossa intuição. Só que eu mudei os planos assim, de uma hora para outra. Porque eu tava rolando a rede social e eu me deparei com um comentário sobre uma situação que eu acho muito importante dividir com vocês. Vocês conhecem o Evaristo Costa, né? Aquele jornalista bonitão lá, que era da Globo, saiu da Globo, começou a viralizar nas redes sociais, foi pra CNN. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ele foi demitido. E a forma pela qual ele descobriu essa demissão foi bem bizarra, assim, tipo, é o Evaristo Costa, a gente pensa, né? E ele foi demitido assim. Então, de forma resumida, pra quem não sabe, ele estava de férias, ele estava prestes a retomar, né, pro programa. Aí ele viu que na chamada da emissora não tinha a parte do programa dele. Aí ele ligou pra saber o que tinha acontecido. Aí ele recebeu a resposta, a devolutiva, falando que, não, ele não ia ter mais o programa. Simples assim. Ele soube porque ele ligou e a emissora falou que não tinha mais interesse, né, nos serviços dele e que ele tinha sido retirado da grade de programação. Ok, uma coisa assim muito humana, né, muito justa. Gente, a gente fala assim, meu Deus, aconteceu com o Evaristo, e ainda bem que aconteceu, porque assim, a gente pensa que esse tipo de coisa só acontece com a gente, né? Réis mortais, assim, quando a gente se compara com essas pessoas, né, que famosos, enfim. E a forma pela qual ele lidou, está lidando com isso é muito leve, pelo menos é a forma que ele demonstra ser, né? É uma forma leve, mas assim, tá escrachando também, direto e reto, porque foi ridícula, né, a forma que ele foi comunicado, que ele não faria mais parte da emissora. Mas enfim, esse não é o objetivo do podcast, o objetivo desse episódio, aliás. O objetivo é falar sobre um comentário que ele recebeu nas redes sociais dele. De diversas pessoas ele recebeu, mas ele recebeu um do padre Fábio. O padre Fábio de Mello sempre sendo sensacional e as palavras dele sempre, independente de religião, tá? As palavras dele sempre muito inteligentes, muito profundas, muito reflexivas, né? Ele escreveu lá várias coisas, mas uma frase que me chamou muita atenção foi a seguinte: a aparente perda pode estar escondendo um oceano de possibilidades. Meu, olha que frase foda, que frase forte. Às vezes a gente acha que a gente tá perdendo, mas a gente tá ganhando. Por quê? Porque às vezes a gente não vai ter coragem de tomar uma atitude, ou às vezes dar um passinho pra trás, pra que a nossa vida engrene mais. Então a gente precisa perder alguma coisa. E às vezes a gente precisa perder de uma forma mais drástica, assim, para que outra coisa, muito melhor, um oceano de possibilidades, como ele citou, transforme a nossa vida de alguma forma, né? E se você parar para analisar a sua vida, fazer uma retrospectiva aí, tenho certeza que deve ter alguma situação em que você achou que você estava perdendo, mas no fim das contas você ganhou muito. Eu fiz essa reflexão, na verdade eu já tinha feito faz tempo, porque quando eu mudei minha teoria de que o ruim também é bom, eu comecei a analisar várias situações que foram muito foda pra mim e depois foram muito boas. Inclusive uma demissão depois das férias também. Eu trabalhava numa grande empresa de compra coletiva, uma das maiores na época. Agora a compra coletiva perdeu a força, mas quando eu trabalhei era o sonho de consumo de várias pessoas trabalhar nessa empresa. E eu trabalhei lá. E assim, teve um primeiro corte, aí eu não fui cortada, aí eu saí de férias. No meio das minhas férias, umas pessoas foram cortadas e eu devia estar no bolo também. Aí quando eu voltei de férias, e eu fiquei as férias inteiras com aquela angústia, né? Eu falei, ai meu Deus, será? Eu ainda peguei, fiz cruzeiro, fui pra Argentina, minha primeira viagem internacional, fui pra Argentina, Uruguai, gastei um monte.
Eu soube do corte, eu falei, meu Deus, fudeu, agora, né? Fui mandada embora, vou ser mandada embora também. Aí eu falando com uma amiga, não, você não vai ser não, tal. Mas aí eu voltei de férias. No dia que eu voltei de férias, obviamente aconteceu, né? Fui mandada embora. Chorei horrores. Fiquei, nossa, mal, assim. Eu já estava procurando outro emprego, porque na época eu tinha muito faniquito. Eu mudava muito de emprego, assim. Porque eu gostava muito de mudar, tal. Mas, meu, uma coisa é você sair por sua conta, né? Outra coisa é você ser mandada embora. Primeira vez que eu tinha sido mandada embora, tal. Saí com a cara, nossa, vermelha, chorando, assim, muito. Perdi desci na estação errada de metrô, uma loucura. Mas enfim, aí fiquei nessa, né, desempregada por algum tempo e tal. Aí apareceu um novo emprego pra mim. Esse emprego era pra ganhar menos do que eu ganhava lá, né, nessa empresa. Então, era um emprego que eu não aceitaria se eu estivesse nesse cargo aí que eu fui demitida. Com certeza eu não aceitaria, porque era para ganhar menos, não era uma empresa mundialmente conhecida, uma empresa bem regional, assim. É grande no setor, mas é pequena se for ver nível mundo, igual a empresa que eu trabalhava, mais tradicional. A outra empresa que eu trabalhava tinha cerveja na sexta-feira, tinha frutinho o dia inteiro. Outro mindset, assim, dois mundos totalmente diferentes. Então, com certeza eu não aceitaria. Só que, nessa empresa aí que eu não aceitaria, eu fiquei por muito tempo. E a minha jornada nela foi uma jornada de ascensão. Eu consegui alavancar minha carreira de uma forma que talvez eu não conseguisse na outra. Eu recebi várias promoções, eu recebi vários aumentos, eu consegui fazer um intercâmbio aí no meio do caminho, trabalhando à distância. Então, eu galguei várias coisas e, assim, o meu salário eu consegui aumentar bem mais do que eu ganhava no outro e conseguir ter outras experiências, enfim. Então, nessa comparação, assim, de cenários, aquela perca que eu tive ali, ser um chute na bunda, né? Tchau, não precisamos mais de você, vamos cortar pessoas e vai ser você. Então, foi bom no fim das contas, porque eu me desafiei, desafiei não, né? Eu peguei o que tinha, era o que tinha ali, fui para aquela oportunidade e nessa oportunidade eu consegui conquistar várias coisas. Então, essa frase aí do padre é muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá perdendo alguma coisa e não. A gente tá ganhando. E às vezes é sobre relacionamentos também. Às vezes alguém termina com a gente, um casamento, um namoro, um noivado, enfim. E a gente fica mal, a gente fica sem entender. E aí, esse pé na bunda que a gente levou serviu, né? E vai servir para que a gente realmente encontre o nosso caminho, encontre uma pessoa que realmente vai construir uma história ao nosso lado. Isso serve para vários exemplos. Uma sociedade que não deu certo, uma amizade que não deu certo. Será que era uma amizade legal mesmo? Então, vamos refletir, sabe? Quando acontecer algo que a gente sinta que é uma perda, estamos perdendo algo, será que a gente perdeu mesmo? Sempre faço essa pergunta pra você, será que eu tô perdendo ou será que eu tô ganhando? A minha sensação de agora pode ser de perca, mas e no futuro? Eu acho que eu vou ganhar. Tem aquela lei da física que fala assim, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E isso é para situações também. Para que algo melhor aconteça na nossa vida, a coisa atual, por mais que pareça ser bom no momento, não é a ideal, às vezes não é a melhor pra gente. Então ela precisa sair de cena para que outra ocupe o espaço dela. Então é isso. Se você ficar triste por alguma perda, fique triste por pouco tempo e depois pense e foque que aquilo foi o melhor que poderia ter acontecido pra você, que outras portas vão se abrir pra você ser ainda mais feliz, pra você ainda ser mais próximo, pra você alcançar outras coisas melhores pra sua vida ou novos aprendizados, enfim, o que você precisar, sabe?
Era pra ter sido um episódio curtinho, mas eu precisava falar. Era pra ser outro episódio hoje, na verdade, né? Era pra gente fazer afirmações. Mas eu senti que eu deveria falar isso nesse momento, né? Que tá se falando tanto aí sobre Evaristo. Aí eu vi esse comentário aí do padre. Então, fica aí essa reflexão pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês tenham um dia lindo.